comunidade científica avança, avançam as iniciativas, avançam as possibilidades, avançam as esperanças. E há luz no caminho, por mais escuro que ele possa ser. Hoje o protagonismo da ciência é claro. Do paciente ao médico, todos anseiam e vibram a cada novo estudo, proposta ou teste. Em momentos de crise, inovações surgem e a verdadeira excelência emerge. Medicina diagnóstica, genética, prevenção, medicina social, tratamento. Vamos celebrar ideias e realizações com potencial inovador, capazes de mudar a vida e a saúde das pessoas. Porque o peso da responsabilidade e da urgência de todo um planeta está sobre os ombros de vocês da comunidade científica. E vocês aguentam. Sempre aguentaram. Parabéns a todos os pesquisadores e cientistas que colocam todos os dias suas próprias ideias em teste, para que algo novo nasça e beneficie a todos. Este prêmio é para vocês. Boa noite a todos, eu sou Diogo Sponchiato, redator-chefe de Veja Saúde do Grupo Abril. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e segurança. Quero dar as boas-vindas e agradecer pela presença em nossa premiação online. Antes de começar, é importante eu destacar que aqui no estúdio estamos seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Todo mundo tem de fazer sua parte, né? Inclusive, em função da pandemia, nós pedimos aos vencedores e jurados que participassem remotamente do evento. Pois é, o que foi 2020, gente? Talvez só os cientistas e os historiadores possam definir com clareza daqui a alguns anos o que atravessamos até aqui. Este foi o ano em que um elemento microscópico parou um planeta. Quem ia imaginar lá em fevereiro o tamanho do estrago? Ficamos enclausurados, angustiados, abolimos festas e encontros sociais, aprendemos a transformar a casa em escritório, academia, escola, centro de lazer e vivenciamos ou acompanhamos uma jornada implacável de profissionais de saúde e cientistas numa busca por um só objetivo: salvar vidas. Este é o ano em que médicos, enfermeiros e outros profissionais se tornaram heróis. Heróis da resistência, que labutam e se sacrificam até agora em postos de saúde, hospitais, consultórios, centros de exame, laboratórios e universidades. Eles trabalham pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela cura. Seja num leito hospitalar, seja na bancada de um laboratório, seja pedindo pelas redes sociais que as pessoas fiquem em casa. Este foi o ano em que redescobrimos definitivamente que as doenças infecciosas não são coisa do passado. Pelo contrário, foi o ano em que voltamos a 1917, quando começou a gripe espanhola e resgatamos máscaras e quarentenas. Foi o ano em que ressignificamos a importância da ciência e o papel decisivo dos testes e das vacinas. E o ano em que caiu a ficha para a sociedade que a saúde de uma pessoa influencia da outra, como a única e autêntica rede social que move e conecta nossas vidas. Sim, ainda assistimos a alguns negacionistas, a teorias da conspiração, mas o fato é que a conscientização também se disseminou, ainda que às vezes o vírus se espalhe rápido. 2020 é o ano em que PCR, sorologia, sequenciamento genético, saturação, IgM, IgG e tantos outros termos técnicos caíram na boca do povo. Foi o ano em que percebemos que descobrir os genes de um vírus faz toda a diferença para elaborar exames e uma futura vacina. O ano em que adotamos, ainda bem, a telemedicina e o ano em que fomos desafiados pela procura de um tratamento efetivo, num percurso cheio de remédios milagrosos e fake news. Sim, 2020 é também o ano em que se bate o martelo. As fake news fazem muito mal à saúde. Todo cidadão foi convidado este ano a se transformar em um agente de saúde, se informando, passando orientação,
cuidando da higiene, botando a máscara, evitando aglomerações e prestando reverência aos médicos e demais profissionais de saúde que batalham diariamente, não só contra a Covid, mas contra tantas doenças impactadas pela pandemia. A pandemia que nos deixa um fardo de perdas humanas, sequelas e tristezas e, ao mesmo tempo, um legado de avanço tecnológico imenso. E eu falo tudo isso porque, se temos o Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica em 2020, é porque precisamos reconhecer e homenagear essas pessoas e instituições que defendem a saúde individual e a pública e colocam a ciência brasileira no ranking das mais qualificadas do planeta. O Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica 2020, especial Covid, é dedicado a todos os profissionais, cientistas e trabalhadores da área da saúde que deram sua contribuição no combate ao coronavírus e na redução do sofrimento humano. Meu profundo agradecimento a todos vocês. E meu obrigado também à DASA, que, atuando em tantas frentes, da testagem às pesquisas por uma vacina, acredita fortemente no simbolismo e no impacto dessa premiação. Nesta noite, poderemos conhecer 5 trabalhos que se destacaram muito e cujos frutos já ajudam e ajudarão ainda mais, do diagnóstico ao tratamento, nos centros e nas periferias, a cuidados brasileiros, agora e após a pandemia. E para dar início aos trabalhos, eu tenho o prazer de contar aqui comigo com o co-chairman da DASA e jurado da nossa premiação, o Dr. Romeu Cortes Domingues. Como vai, Dr. Romeu? A palavra é sua. Boa noite, Diogo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui na abertura do Prêmio DASA Abril de Medicina. E é um prazer grande, uma honra para a nossa empresa. E eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, participando desse evento tão especial. Um evento que prestigia a ciência brasileira, prestigia os nossos pesquisadores e investigadores que esse ano lutaram de forma árdua para descobrir soluções para o enfrentamento da pandemia, né? Então, essa edição especial, ela procurou valorizar o trabalho dos cientistas que trabalharam junto à prevenção, diagnóstico e tratamento para essa pandemia que assolou o universo. Recebemos esse ano a inscrição de 76 trabalhos de altíssima qualificação técnica e científica, e foi difícil para o jurado escolher os melhores trabalhos, e a gente vê que esse trabalho foi realizado em diversas universidades, laboratórios, hospitais e clínicas, e diversas vezes os pesquisadores, inclusive, levando o trabalho para casa para poder chegar a trazer essas soluções que tanto esperamos e contribuíram para a saúde no Brasil. E também, ao premiar esses trabalhos, lembrar que eu, como médico, né, e a gente gostaria de agradecer muito os profissionais de saúde que se dedicam de forma incansável na luta contra o Covid e que continuam na luta, na linha de frente, se expondo e trazendo saúde, paz, carinho para os pacientes e familiares. Por último, eu gostaria de agradecer a Abril pela oportunidade de novo de participar desse prêmio, é uma honra para a nossa empresa. Agradecer aos nossos jurados que aceitaram o convite de forma carinhosa, jurado um corpo técnico altamente qualificado, e aos pesquisadores que aderiram e desenvolveram diversas linhas de pesquisas e que estão sendo muito importantes no enfrentamento da pandemia. E também eu rezo e peço a Deus que essa pandemia termine, né, principalmente com o uso da vacina, e que no próximo ano a gente possa voltar a fazer o evento Prêmio Abril DASA de forma presencial, a gente possa voltar a abraçar, cumprimentar os amigos e os pesquisadores e o jurado também. Então, muito obrigado pela oportunidade, um bom evento a todos e obrigado de novo, Diogo, pelo convite. Um grande abraço. Eu que agradeço, doutor Romeu, muito obrigado. Obrigado por participar do júri e obrigado também por ser um dos médicos que está nessa linha enorme de frente aí, ajudando a cuidar dos brasileiros na pandemia. Muito obrigado mesmo. E eu também espero que daqui a pouco a gente tenha vacina e possa voltar a dar os abraços por aí, né? A gente já está com saudade. Apesar de tantos desafios, como o doutor Romeu falou, é inegável a sinergia em prol dessa causa comum, que é enfrentar essa pandemia que abalou o universo. E há médicos brasileiros que simbolizam essa luta.
Uma delas, respeitada internacionalmente, é a infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano, que é professora da Universidade Federal de Goiás, membro do grupo de trabalho de vacinas para a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde e também jurada da premiação. Como uma forma de homenageá-la e estender essa homenagem a todos os seus colegas de ofício, vai ser uma honra dividir esse momento com essa profissional e cientista que encara no dia a dia o que é a pandemia do coronavírus. E ela vai poder compartilhar com a gente um pouco do histórico e das perspectivas diante da Covid. Seja bem-vinda, doutora Cristiana Toscano. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade pelas nossas ações, pelo nosso trabalho, e realmente eu me sinto muito honrada por poder fazer parte, nesse momento, de uma equipe de profissionais do mundo todo e no Brasil, que, de fato, está podendo impactar de maneira positiva essa sociedade e a população. Nosso trabalho, enquanto médicos, enquanto cientistas, tem uma importância muito grande para a saúde das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade, para o bem-estar, para a qualidade de vida e para o desenvolvimento tecnológico e inovação, que é o que move o desenvolvimento de uma sociedade, a sua educação e o seu progresso. É uma honra muito grande participar como jurada também dessa premiação, onde eu tive a oportunidade de acompanhar e de conhecer de perto trabalhos tão relevantes, tão importantes nas diversas áreas da inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico e participar com a equipe de jurados desse processo de seleção que foi bastante intenso e bastante produtivo. Minha formação médica é em infectologia. Após a residência, minha faculdade, a residência na Universidade de São Paulo, meu primeiro emprego foi na unidade de terapia intensiva, na UTI, de doenças infecciosas do Hospital das Clínicas da USP. De lá para cá, eu me direcionei para a área de epidemiologia, de saúde pública e fiz uma formação e tive uma experiência profissional na área de saúde internacional, com ênfase em epidemiologia de doenças infecciosas, investigação de surtos de doenças infecciosas, avaliação, implementação e monitoramento de programas, aí prioritariamente programas de vacinação, e aí fui caminhando muito para essa área de imunização e doenças preveníveis por vacinas, monitoramento e vigilância dessas doenças e avaliação de impacto de estratégias de vacinação. Isso porque a gente sabe que estamos sempre na espera de uma próxima pandemia. Considerando a complexa interação entre o ser humano, o meio ambiente, os diversos micro-organismos que se hospedam em vários animais, e essa relação próxima, cada vez mais próxima e intensa, e muitas vezes desregulada entre esses diversos atores, tem promovido, desde sempre e mais ainda agora, o desenvolvimento de espécies e de agentes virais com a capacidade, principalmente virais mais recentemente, com a capacidade de passar de uma espécie a outra e ser capazes, então, de infectar o ser humano e, eventualmente, com a possibilidade de desenvolver pandemias de larga escala globalmente, como essa que a gente está vivendo agora com a Covid-19. Eu tive a oportunidade de trabalhar inicialmente com a Organização Pan-Americana da Saúde e depois na Organização Mundial da Saúde, apoiando ministérios da saúde de vários países na preparação, no desenvolvimento de planos de preparação para uma próxima pandemia. Isso antes da pandemia do H1N1, algum tempo atrás. E eu acho que essa oportunidade, essa experiência também dos países fez com que agora, quando foi detectado esse novo vírus, né, e quando aqui no Brasil foi identificado o primeiro caso de coronavírus, o país já se mobilizou e os diversos estados e muitas capitais já implementaram ou instituíram os comitês de operações de emergências, que já estavam previstos em todos esses planos de preparação e de planejamento para a vinda de uma nova pandemia. Eu trabalhei durante alguns anos na Organização Mundial da Saúde em Genebra, com a responsabilidade de coordenar uma rede internacional de monitoramento e vigilância de doenças preveníveis por novas vacinas.
Nesse trabalho eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto todos os desafios operacionais, logísticos e locais relacionados à detecção das doenças, ao monitoramento e notificação dessas doenças a sistemas de informação, a própria implementação desses sistemas de informação padronizados, né, e que conversassem entre si, permitindo a troca de informações em tempo real entre os países, entre as regiões e globalmente. Isso a gente sabe que hoje em dia é muito importante, isso avançou demais nos últimos, eu diria, das últimas 2 décadas principalmente, e de fato tem feito com que emergências de saúde pública internacionais sejam detectadas e notificadas para a tomada de decisão por parte dos países, né, de maneira mais uníssona e mais agregada por parte do mundo todo, de uma maneira mais rápida. Desde 2010, então, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás e tenho mantido um trabalho de colaboração, tanto na área de pesquisa quanto na área de apoio técnico a diversos comitês nacionais e internacionais, principalmente relacionados à área de vacinação. E minha linha de pesquisa prioritária é com avaliação de tecnologias em saúde e economia da saúde. Então, desde o início dessa pandemia, eu fui chamada para, inclusive antes da gente ter casos aqui no estado de Goiás, eu fui chamada para compor o Comitê de Operações de Emergências aqui do estado, e na sequência a gente conformou um grupo aqui que depois se expandiu para uma rede de pesquisadores de vários estados e várias instituições brasileiras para trabalhar com modelagem da progressão e da transmissão da doença nos respectivos estados, né? Então, modelagem para a Covid. Então, eu tenho estado envolvida em ações no nível local, municipal, estadual, nacional e internacional, em diversos âmbitos, mas agora prioritariamente relacionados a vacinas e vacinação, né, com a iminência aí do desenvolvimento de fato da implementação da vacinação contra a Covid agora no início de 2021, e também sigo minhas atividades de pesquisa em epidemiologia da doença, em avaliação de impacto, em monitoramento do impacto das medidas e o impacto tanto econômico quanto o impacto em saúde, né, em relação à implementação dessas medidas e suas flexibilizações e implementações ao largo do tempo durante a pandemia. Então, como epidemiologista de doenças infecciosas, o meu papel, o meu trabalho prioritário, na verdade, é desenvolver ou identificar e prover aos gestores evidências para a tomada de decisão em saúde pública. Então, é um desafio duplo, eu diria, porque além da parte científica, de fato, e além de a gente estar trabalhando com uma situação bastante inusitada, muito diferente, e a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento relacionadas à doença, relacionadas ao vírus, a gente também trabalha com essa interface com o tomador de decisão. E aí, obviamente, tem muitas outras questões relacionadas no processo decisório, e a gente, obviamente, puxa sempre a priorização para a evidência científica, para o conhecimento e para os dados que a gente sabe que podem subsidiar de maneira mais adequada o processo de tomada de decisão. Bom, em relação ao impacto da Covid na saúde, no sistema de saúde do Brasil, o impacto é muito significativo, a gente sabe disso, temos acompanhado aí diariamente o monitoramento de eventos. A gente hoje está com quase 6,6 milhões de casos, 180 mil mortos. Esses são os confirmados e notificados, então a gente sabe que isso de fato é uma parte do iceberg, não é a carga toda da doença. A gente sabe que essa doença tem uma carga maior do que aquela que a gente consegue confirmar, assim como uma série de doenças e de síndromes clínicas de doenças infecciosas.
A gente ainda não sabe qual que é o impacto a médio prazo, a carga da doença em relação às complicações, às sequelas a longo prazo. E a gente sabe que essa doença, cada vez mais temos, né, aprendido e conhecido que essa doença tem uma série de outras síndromes clínicas bastante diversas, de complicações que a gente está começando a entender melhor ao longo do tempo. Eu ouso dizer que, na verdade, esse impacto no Brasil poderia ter sido, ou teria sido pior, se a gente não tivesse o SUS. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, com todas as suas fragilidades, suas dificuldades, ao longo desses últimos 30 anos tem se estruturado e se fortalecido, e hoje em dia tem uma capilaridade impressionante. A gente, através do SUS, de fato, temos um serviço de saúde que chega a mais de 5.500 municípios do país. Claro que eu não vou minimizar todas as dificuldades e os desafios, mas imaginando o que poderia ter sido o impacto da pandemia no país se a gente não tivesse o SUS, eu consigo entender que de fato ia ter uma clareza muito grande que de fato o SUS e foi e continua sendo muito importante nesse processo. E mais ainda agora, quando a gente vai ter as ações de vacinação, que tradicionalmente a gente tem no Brasil um Programa Nacional de Imunização muito forte, ancorado no SUS, é um programa nacional que articulado com todos os estados, então cada estado tem a coordenação estadual do programa de imunização. É um dos programas mais fortes e mais robustos do mundo, oferece um número enorme de vacinas através do programa rotineiro, e a gente vai ter um desafio enorme agora, no ano de 2021, com as ações de vacinação, que já não vão ser fáceis em função das circunstâncias. A gente ainda vai trabalhar com situação, assim como nos outros locais do mundo, de vacinação faseada, de vacinação por grupos prioritários ao longo do tempo. Então, nesse próximo desafio, que vão ser as ações de vacinação, além, obviamente, da tecnologia, que a gente avançou muito nesse sentido, além da estruturação do SUS, que a gente tem esse programa nacional forte, eu imagino que a gente vai ter desafios muito grandes, que a gente já vem enfrentando, mas que vão se tornar mais patentes. E esses desafios, na minha opinião, são a capacidade de liderança, de coordenação, de articulação e de comunicação. Esses são aspectos de liderança, de coordenação e gestão de emergências de saúde pública que são fundamentais nesse processo e vão ser ainda mais fundamentais nesse próximo ano. Bom, o desenvolvimento científico que veio acompanhando e veio na esteira da pandemia do Brasil, não só no Brasil como no mundo todo, foi enorme. A gente acompanha o desenvolvimento de tecnologias, de uma série de inovações na área da pesquisa bastante importantes, na área de diagnóstico, avaliação de terapias, desenvolvimento de vacinas. E aí, particularmente na minha área, que é a área de vacinas, a gente teve em menos de um ano o desenvolvimento. Hoje são mais de 200 vacinas candidatas que estão sendo avaliadas. Dessas a gente tem mais de 50 que já estão em fases clínicas, né, sendo avaliadas em humanos, e foi não só um avanço muito grande, um desenvolvimento bastante eficiente e rápido, mas também houve uma coesão dos grupos de pesquisa internacional em prol e no sentido de uma vacina. Isso fez toda a diferença. Claro que outras questões que fizeram muita diferença, o financiamento articulado e maciço para o desenvolvimento de vacinas, e isso se deveu graças a um esforço muito grande e ao envolvimento de diversos setores da sociedade. Isso rendeu frutos, né? Isso teve de fato um resultado bastante importante nesse sentido. Claro que os grupos de pesquisa também se beneficiaram muito, né? Esse desenvolvimento rápido das vacinas se beneficiou muito do fato que já existiam, primeiro, grupos de pesquisa que estavam trabalhando com desenvolvimento de vacinas para outros coronavírus.
Então aqui, em particular, vacinas contra SARS e contra MERS, e também muito desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas na área de vacina. Então a gente já tinha também, da última década, muitas pesquisas para desenvolvimento de vacinas de vetores virais e vacinas genéticas de RNA e DNA. Então, quando chegou a pandemia no início desse ano, a gente teve já, a menos de um mês depois de decretada a pandemia, a gente tinha uma dessas vacinas utilizando tecnologia inovadora que já iniciava os estudos de fase clínica, de fase 1 em humanos. Então, obviamente, todo esse histórico, né, e essas pesquisas que vinham vindo e vinham sendo desenvolvidas alavancaram esse processo junto com o financiamento maciço, junto com grupos de pesquisa articulados em prol de um objetivo comum, que de fato foi muito importante para o desenvolvimento de pesquisas em vacinas. Agora, nessa etapa final, a gente vê, enfim, final, eu digo o final dessa primeira fase, né, porque a gente deve ter gerações de vacinas que vão sendo desenvolvidas. A gente tem uma série de vacinas candidatas ainda em fase pré-clínica e em fases iniciais dos estudos clínicos que devem avançar nos próximos meses para as fases 3 de estudos em humanos, e ao longo do tempo a gente vai ter outras vacinas que vão evoluir e avançar nesse processo. O que a dificuldade, de novo, é uma dificuldade muito de articulação, de coordenação e de tentar minimizar as influências, né, de pressão econômica, pressão política no processo de planejamento e tomada de decisão para as ações de vacinação. Esse é um desafio grande que a gente vai ter que enfrentar nesse próximo, assim, já estamos vivenciando isso e vamos ter que enfrentar de maneira bastante enfática nesse próximo ano. Bom, tendo participado como jurada nessa premiação, eu tive a oportunidade maravilhosa também de conhecer de perto os trabalhos de diversos grupos de pesquisa aqui no Brasil, em diversas áreas, né, com ênfase em prevenção, em tratamento, em diagnóstico, em ações sociais de promoção da saúde. E é maravilhoso ver e acompanhar como muitos desses projetos já estão ou têm a possibilidade, o potencial de impactar de maneira tão significativa e tão importante a saúde da população. Então foi uma oportunidade muito boa, né, de acompanhar esse processo aqui, né, no Brasil, grupos de diversas partes do país todo. Então, tendo essa oportunidade, né, de fazer um pouco essa ponte, de acompanhar os projetos, os desenvolvimentos e as pesquisas e, de fato, de trabalhar com o acompanhamento e a implementação, né, no dia a dia, é muito bacana e é muito interessante a gente ver e acompanhar esse processo. Agora, eu acho importante a gente lembrar que não só os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais que estão envolvidos em pesquisas, os profissionais que estão envolvidos diretamente nas ações relacionadas à Covid, que têm essa responsabilidade. Eu acho que é importante a gente lembrar que todos na sociedade têm uma responsabilidade no enfrentamento, na mitigação e na conduta em relação a como essa pandemia pode evoluir. Acho que falta um pouco essa clareza para todos da sociedade que os pequenos atos, as pequenas ações fazem diferença. Então a gente tem que ter uma clareza muito grande, tem que comunicar isso de uma maneira muito clara, circular mensagens com informação incorreta, não respeitar as medidas de distanciamento, desconsiderar a ciência e as evidências. Isso tudo são ações de uma enorme responsabilidade e que, embora pequenas e individuais, a ação de uma pessoa se amplifica e a ação de diversas pessoas tem um impacto que é importante a curto, a médio e a longo prazo na evolução, na possível mitigação e no controle dessa pandemia. Então a gente tem que ter esse entendimento de que a gente só vai sair dessa pandemia baseado na responsabilidade coletiva, no respeito ao próximo e, acima de tudo, no respeito
à ciência, às evidências e ao uso dessa informação e dessas evidências na tomada de decisões de maneira mais adequada possível. Mas esse processo, até em que de fato consigamos reduzir a carga da doença e minimizar a transmissão do vírus na população, vai levar algum tempo. Então eu imagino 2021 como um ano de muitos desafios, de um cansaço muito grande por parte de todos nós, mas uma necessidade do empenho, da responsabilidade social de todos nós e de um empenho grande dos nossos governantes, dos nossos gestores e nós como sociedade em mobilizar todo esse processo da melhor maneira possível. Então, eu, apesar de ser super rigorosa em todas as medidas de precaução, de prevenção, de ter conseguido passar muito tempo trabalhando em home office, embora a gente tinha uma série de atividades que requeriam a minha participação física em alguns momentos, eu acabei sucumbindo à Covid, fui infectada, foi uma experiência difícil, mas por sorte eu tive o que, do ponto de vista clínico, é denominado uma doença leve, mas eu posso garantir que a nossa experiência como médico é muito diferente da nossa experiência como paciente, e como paciente o meu quadro não foi leve. Eu tô bem, ainda tenho algumas pequenas sequelas que eu tô lidando com elas e tentando me livrar delas, mas assim que eu soube que eu estava infectada, eu me isolei, né, no meu quarto, estava na minha casa, tive o privilégio de poder fazer esse acompanhamento em casa, não precisei de hospitalização. Mas o que, assim, foi o aniversário da minha filha no dia do meu diagnóstico. Minha filha mais nova estava fazendo 8 anos. Então, assim, as coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, o isolamento, né? Mesmo estando em casa e passando o meu período de doença, né? E de convalescência em casa, é um período de isolamento em que a gente realmente se sente sozinho, a gente não interage, não pode interagir com os familiares, com os amigos, com os próximos. E eu já acompanhei pacientes e tenho a clareza de que as pessoas que passam esse período hospitalizados, e muitas dessas pessoas passam os últimos de seus dias sozinhos, longe das suas famílias, longe dos seus próximos, é um processo muito difícil e muito sofrido. E o outro aspecto que me marcou é a incerteza, né? Embora eu seja epidemiologista e trabalhe muito com números, com estatística, com intervalos de confiança, com estimativas, quando nós somos o paciente, nós podemos ser o extremo da curva, né? Nós podemos estar fora da curva. Então, essa incerteza de o que vai acontecer amanhã, como eu vou estar amanhã, que outros acometimentos e quadros clínicos podem se suceder. E isso de fato acontece. A gente sabe que acontecem com todos os pacientes. Claro que a gente tem fatores de risco, claro que a gente tem uma série de questões direcionadas pela evidência que podem minimizar a progressão de quadros graves uma vez o paciente esteja hospitalizado. Enfim, tem uma série de questões que a gente pode e que a gente se vale para tentar predizer riscos e progressão clínica, mas quando nós somos o paciente, essas questões perdem um pouco a importância, porque a gente sente que tudo pode acontecer com a gente. Bom, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é o meu desejo, que nossa experiência durante essa pandemia, nossos sentimentos, nossos medos, nossos desafios, enquanto indivíduos, né, enquanto sociedade, vão ser histórias que a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, ao longo das próximas gerações. E o que eu realmente espero é que essa história seja uma história de superação, através da construção, do aprendizado, da inovação, de como conseguimos superar a pandemia e quais foram esses aprendizados para nós individualmente e para nós enquanto sociedade.
Então, eu acho que vamos continuar todos juntos trabalhando em prol dessa superação, desse caminho que não vai ser fácil, não está sendo fácil e ainda vai seguir por um tempo, mas que com a participação de todos e com o envolvimento de todos, fica mais fácil da gente conseguir contar essa história de uma maneira melhor possível. E é esse o meu desejo. E eu deixo aqui um grande abraço para todos e, de novo, parabenizo a todos os pesquisadores envolvidos nesse processo, envolvidos nesse prêmio, e um abraço para todos. Obrigada. Puxa, muitíssimo obrigado pela sua participação especial, doutora Cristiana. Obrigado por dar esse panorama, obrigado por compartilhar o lado científico e o lado humano, né, de enfrentamento da Covid. O lado do médico, do pesquisador e também o lado do paciente. A gente sabe que esse é um desafio imenso e vocês, profissionais de saúde, estão tendo, apesar de tantas dificuldades, conquistas impressionantes. Eu acho que a palavra-chave, evocando aí o que a doutora Cristiana falou, é realmente superação. E da mesma forma que eu quero agradecer a doutora Cristiana e ao doutor Romeu, que esteve aqui com a gente, por integrarem o time de jurados da premiação, eu preciso ressaltar aqui o papel fundamental desse júri no prêmio. Sem ele, não há eleição dos vencedores. É com a média de votos de cada um desses experts que a gente chega aos trabalhos campeões. Por isso, eu quero agradecer a cada um dos 12 jurados e convidar vocês a conhecer os outros 10 membros dessa seleção que contempla todas as áreas envolvidas no combate à pandemia. Então vamos lá? Muito bem, então, né? Nosso júri contou em 2020 com esses nomes: o Dr. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente médico da DASA, o Dr. Denizar Viana, cardiologista e doutor em saúde coletiva e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Eli Fis, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC, a doutora Natália Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, o Dr. Emerson Gasparetto, radiologista e Chief Medical Officer da Rede Ímpar de Hospitais, o Dr. Jefferson Fernandes, neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, o Dr. Gonçalo Vecina, especialista em gestão de saúde e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, o Dr. Gustavo Campana, patologista e diretor médico da DASA, a doutora Nancy Beley, infectologista, pesquisadora e professora da Unifesp, e o doutor Paulo Lotufo, epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Meu obrigado a todos vocês. Para que vocês também entendam como chegamos aos 5 trabalhos vencedores do Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica Especial Covid-19, eu vou resumir aqui a trajetória, a metodologia. Tudo começa com a indicação e a submissão dos projetos à comissão organizadora da premiação, que checa se eles preenchem todos os critérios estipulados no regulamento. Aqueles que se enquadram são encaminhados dentro de um sistema fechado ao nosso júri técnico, que analisa e vota em cada um dos estudos, ações e demais iniciativas de acordo com os seguintes critérios: impacto e relevância, abrangência e aplicabilidade, uso de tecnologia e potencial disruptivo, a capacidade de revolucionar aquela área. Com as notas deles, chegamos a uma média que nos dá os vencedores das 5 categorias: medicina social, medicina diagnóstica, genética, prevenção e tratamento. Neste ano, tivemos um júri único e mais do que qualificado para julgar todas as iniciativas das 5 categorias, e não foram poucas. Não é fácil escolher entre dezenas de trabalhos quem ia levar o troféu. E foi assim que nós chegamos aos 5 projetos vencedores que vocês vão conhecer agora. O
Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica reconhece projetos e profissionais médicos que fazem a diferença nas áreas científica, clínica e assistencial do Brasil desde 2018. Em 2020, a premiação volta o seu olhar à comunidade científica que trabalha incansavelmente contra a Covid-19. Até o momento, pesquisadores e cientistas do mundo todo compartilharam mais de 85 mil trabalhos sobre a Covid-19. Assim como nas edições anteriores, a premiação tem 5 categorias: inovação em medicina social, inovação em prevenção, inovação em medicina diagnóstica, inovação em genética e inovação em tratamento. Os vencedores são definidos por grandes nomes da ciência e da medicina brasileira, convidados para compor o júri desta, que é uma premiação pioneira. Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica. Uma iniciativa dos grupos Abril e DASA, com a curadoria de Veja Saúde. Muito bem, vamos conhecer agora 5 grandes inovações brasileiras contra a Covid-19, os vencedores da edição 2020 do prêmio. E eu quero começar com uma palavra-chave em ano de Covid: prevenção. A categoria Inovação em Prevenção contempla pesquisas, campanhas e demais iniciativas que têm a missão de reduzir o risco e a transmissão do coronavírus, bem como dar subsídios para evitar as complicações da doença. E o vencedor é um trabalho sensacional que usou algoritmos de inteligência artificial para avaliar os parâmetros clínicos dos pacientes infectados e ajudar os profissionais de saúde a saber quais casos eram mais graves para tomar as condutas certas e evitar as complicações. Vamos conhecê-lo? Então, eu gostaria de agradecer a premiação. É verdadeiramente uma honra receber esse prêmio Abril e DASA de Inovação Médica em nome do LabDAPS aqui, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. E o que a gente faz aqui? Nós envolvemos algoritmos de inteligência artificial, mais especificamente a área que hoje domina a inteligência artificial, que é a Machine Learning. São algoritmos aprendendo a tomarem decisões inteligentes a partir de dados, a partir de exemplos, a partir desse Big Data que a gente tem hoje. E eles vão analisando esses exemplos e vão aprendendo, né, as regras de como, por exemplo, auxiliar no diagnóstico e prognóstico de doenças, que é o caso da nossa pesquisa que ganhou a premiação, que é a IACOV-BR, Inteligência Artificial para a Covid-19 no Brasil, onde desenvolvemos algoritmos de Machine Learning para diagnóstico, auxiliar no diagnóstico de Covid-19. E com isso a gente espera que mude, que melhore, né, consideravelmente o atendimento aos pacientes com Covid para essa pandemia, né, e quem sabe para futuros problemas aí graves de saúde que vão aparecendo. Tá? Então eu queria novamente agradecer a Abril, a NASA, por essa premiação. Né? Não tem sido um ano fácil, e isso daí nos traz um ânimo a mais para o laboratório para continuarmos as nossas pesquisas. Então, muito obrigado. Parabéns ao professor Alexandre e ao time da Faculdade de Saúde Pública da USP por essa baita inovação. Que trabalho bacana, né? E que já está colhendo os frutos e imagino que vai ajudar muito mais a sociedade brasileira. Muito obrigado por vocês estarem cuidando da gente com tamanha tecnologia também. Inovação remete também a DNA. E este foi um ano em que decifrar o código genético, sobretudo de um vírus, fez muita diferença.
pois a categoria Inovação em Genética trata de estudos, experimentos e criações que, por meio da análise molecular, abre caminho às soluções para diagnóstico e prognóstico da Covid. E o vencedor é um projeto fantástico. Os cientistas criaram um dispositivo portátil e de baixo custo para fazer teste e diagnóstico molecular do coronavírus. Olha essa história. Participar do Prêmio Abril DASA de Inovação é um grande termômetro, pois esse prêmio seleciona o que há de mais moderno e mais inovador na área médica a cada ano. É perceber a sensibilidade de toda a organização, em especial desse júri qualificado, em reconhecer a complexidade de toda uma solução, que vai trazer benefícios não somente enquanto houver a pandemia, mas para além disso. É uma tecnologia que vai permitir a simplificação de uma cadeia hoje em dia muito complexa e muito cara, trazendo benefícios não só com a qualidade da entrega, mas também com a acessibilidade dos resultados. No momento que passamos a enfrentar a pandemia, nós adaptamos a tecnologia para a detecção do material genético do novo coronavírus. Uma das grandes vantagens, portanto, do projeto é poder entregar esse teste de forma mais rápida e com um dispositivo portátil. Parabéns ao professor Rubens e à sua equipe da Fiocruz Minas e também ao time da Vissuri por essa invenção. Os caras transformaram um laboratório gigante num dispositivo portátil. É inovação promovendo o acesso também. Além dos testes moleculares, outra ferramenta se provou crucial nesta pandemia: os exames de imagem, como a tomografia. E eles protagonizaram o trabalho campeão da categoria Inovação em Medicina Diagnóstica, focada em estudos e demais projetos que desenvolvem ou aprimoram métodos de detecção da infecção pelo coronavírus e suas repercussões no corpo, abrangendo de análises clínicas a exames radiológicos. Os vencedores deste ano utilizaram um sistema pioneiro de inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico dos quadros de Covid e mensurar o comprometimento pulmonar de pacientes no Brasil inteiro. Sim, eles usaram, remotamente essa tecnologia a serviço de hospitais de norte a sul do país. Vamos conhecer o campeão de medicina diagnóstica? Em nome da equipe do Radivit 19, é uma honra receber o prêmio Abril DASA de Inovação Médica Especial Covid-19. A dedicação, o empenho e o compromisso da equipe de cerca de 40 pessoas permitiu que nós desenvolvêssemos uma plataforma com ferramentas seguras. A plataforma hoje está funcionando há 7 meses e nós já tivemos mais de 24 mil pacientes atendidos. Por fim, em nome de toda a equipe do Radivit, eu gostaria de agradecer a indicação do nosso trabalho para esse conceituado prêmio Abril DASA de Inovação Médica.
24 mil pacientes atendidos. Parabéns, doutora Cláudia, parabéns ao pessoal do Instituto de Radiologia da USP e aos apoiadores desse projeto, que certamente coloca o Brasil no topo da inovação médica mundial. Sensacional. Tão importante quanto diagnosticar é tratar. E esse foi outro desafio na era da Covid. A categoria Inovação e Tratamento teve o objetivo de avaliar estudos clínicos, tecnologias e planos terapêuticos cuja função é remediar ou curar a doença ou ainda permitir a reabilitação do paciente. E foi nessa ponta que se destacou o vencedor da categoria Tratamento. Unindo engenharia à medicina, eles inventaram um aparelho para ajudar na reabilitação de pessoas internadas por Covid, que sofrem com perda muscular, déficit cardiorrespiratório, etc. Olha a genialidade desse projeto. A premiação é muito importante para nós, porque ela valida anos de dedicação de uma equipe gigantesca liderada pela professora Linamara Riso Batista. Ela também homenageia, ela valida a dedicação do engenheiro Milton Oshiro, que infelizmente faleceu esse ano, uma das pessoas mais importantes no nosso meio. Esse projeto começa lá atrás com o nosso engenheiro Milton, tentando descobrir formas de como fazer as pessoas com deficiência ao retornar à marcha, voltar a andar. E depois comigo, agregando conhecimento, apontando que poderíamos fazer isso inclusive para pessoas em coma. Daí a transposição para o Covid foi praticamente automática. Romper a ordem pré-estabelecida não é nada fácil e ausente de críticas, e esse prêmio confirma que todos nós estamos num caminho mais do que certo. O reconhecimento do nosso trabalho é muito importante para que a gente continue a trilhar o caminho de uma saúde 4.0. Olha a genialidade, né? Um aparelho que consegue estimular e ajudar pacientes internados em estado grave e às vezes em coma. Meus parabéns ao Dr. André e ao time do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da USP, a Rede Luci Montoro, e os meus sentimentos, a minha homenagem e a minha gratidão ao professor Milton Oshiro e aos seus familiares. Doar-se para uma causa tornou-se algo muito impactante nessa pandemia. Como cuidar de quem mais precisa diante de uma doença altamente contagiosa e com receio de um colapso no sistema de saúde? A categoria Inovação em Medicina Social é a que procura revelar ações educativas ou assistenciais que viabilizam acesso a uma saúde de qualidade à população brasileira, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. E o vencedor é uma ONG que não só operou uma rede enorme de médicos e outros voluntários, criando um atendimento em telemedicina efetivo, como ainda montou cabines de teleatendimento em comunidades mais carentes. Olha que demais essa iniciativa. A participar do Prêmio DASA Abril de Inovação Médica é a importância de um reconhecimento como esse para um projeto que pretende escalar e realmente mudar a história de acesso à saúde no Brasil. Sem inovação é impossível resolver um problema desse tamanho. Então, a gente realmente é inspirado pelo desafio de garantir que as pessoas que não têm acesso à saúde, num Brasil imenso, que tem os seus especialistas muito concentrados na região sudeste e sul do país,
consigam sim ter acesso à saúde. A gente fala que a missão do SOS Brasil é garantir saúde especializada para quem não tem, sempre com alegria. Durante a pandemia, a gente usou e ousou um pouco além. A gente começou a atender em comunidades carentes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e percebendo a falta de acesso à internet e falta de privacidade, muitas vezes, para o atendimento, a gente criou a estrutura das cabines de autoatendimento com desinfecção automática. Elas são como cabines, como caixas eletrônicos que permitem que o paciente entre, tenha privacidade, a gente consegue aferir sinais vitais, e garante que quando ele saia exista uma desinfecção automática esperando o próximo atendimento. É um jeito de garantir acesso à tecnologia e também essa privacidade que para um paciente que mora na comunidade é muito difícil. A gente realmente está muito feliz, quer agradecer a premiação, e isso acontece num momento muito importante de escalada de impacto do SOS Brasil. Parabéns, doutora Adriana, parabéns para o SOS Brasil por essa conquista que simboliza essa simbiose entre medicina social e inovação tecnológica. Dá muito orgulho ver trabalhos como o de vocês, assim como os dos demais vencedores dessa noite. Eu quero parabenizar a todos. E eu juro que eu fico arrepiado quando a gente conhece melhor cada uma dessas iniciativas. Essas iniciativas que recebem esta noite, oficialmente, o Prêmio Abril Idasa de Inovação Médica Especial Covid-19. Todas transpiram a garra dos profissionais brasileiros, sua expertise, a sacada em usar a tecnologia e a missão de salvar vidas. Em 2 palavras, inovar e cuidar. Parabéns aos 5 grupos vencedores, aqui representados pelos professores Alexandre Rubens, o Dr. André e as doutoras Cláudia e Adriana. É um privilégio entregar, ainda que virtualmente, esse prêmio a vocês e poder compartilhar o trabalho dos seus times com milhões de brasileiros. Eu até aproveito para falar uma coisa. Nós vamos ter um especial na edição de dezembro da revista Veja Saúde e também no site de Veja Saúde, um especial infografado com os trabalhos vencedores da premiação. E você vai poder conferir com detalhes cada uma dessas iniciativas, beleza? Estamos chegando à reta final da premiação e para falar de inovação na veia e sobre os bastidores e o impacto desse prêmio, ninguém melhor do que um dos nossos jurados, o Chief Medical Officer da Rede Ímpar de Hospitais, Dr. Emerson Gasparetto. Inovação médica. Num ano tão desafiador, em todos os sentidos para a medicina no Brasil, nós chegamos a nos questionar se deveríamos ou não ir em frente com o prêmio esse ano. E graças a essa parceria, aos nossos amigos incentivadores da Abril, acertadamente decidimos seguir em frente e, além disso, de alguma forma reconhecer os pesquisadores que foram espetaculares no ano de 2020 para o combate da Covid. Seja no desenvolvimento de inteligência artificial para facilitar a visualização dos exames, a leitura dos exames, o processamento de exames diagnósticos, em formas de tratamento, de manejo do paciente com Covid. Em todas as frentes nós tivemos trabalhos espetaculares que vocês viram aqui nessa última hora, e é um orgulho absurdo para nós do ecossistema DASA Ímpar GSC poder trabalhar junto com esse pessoal, reconhecer esse pessoal, reconhecer a ciência do nosso país, que precisa tanto disso. Uma gratidão eterna a vocês que participaram, obrigado de coração, e esperamos que em 2021 o prêmio volte ainda mais forte, reconhecendo a ciência brasileira. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Emerson. Com certeza, acho que a gente tem que reconhecer e aplaudir esses médicos, cientistas e demais profissionais de saúde que batalham pela ciência e pela medicina e pelos pacientes brasileiros. Nós vamos encerrando aqui essa premiação com a certeza de ter revelado e reverenciado as maiores inovações brasileiras contra a Covid neste ano. Meu profundo obrigado a cada um dos jurados, a DASA, Abril, na equipe de Veja Saúde,
na jornalista Gorete Tenório, que acompanha todo o processo da premiação, e ao nosso infografista Tiago Lira, e meu obrigado do tamanho do mundo aos nossos vencedores de 2020. A gente sabe que as ideias e as ações de vocês já estão fazendo toda a diferença nessa pandemia e vão fazer muito mais. Parabéns a vocês e às suas equipes. E meu obrigado a você que está aí em casa, especialmente a quem trabalha na área da saúde e conhece na pele tudo que a gente falou aqui hoje à noite, né? Essa premiação e o nosso trabalho em 2020 são dedicados a cada um de vocês. Este foi o ano de uma nova doença, mas foi também o ano de ressignificar a saúde. Vamos em frente, nos cuidando e inovando. Obrigado, até uma próxima e muita saúde para cada um de vocês.